Então, bom dia a todos. Refúgio da América, né, hoje. E depois a gente vai, talvez, fazendo enciclopedistas e a independência americana. Creio eu que vai dar para fazer, porque nós temos aqui um assunto muito envolvido, não só, né, que seria o preparo da América, preparo das pessoas, dos espíritos, do momento que vive a humanidade. É um momento importante acontecendo na Terra, né? E a Terra, Nós conversamos sobre a França e a Inglaterra ou só lemos, ou realmente sim, discutimos? então Então tá. falamos. É que eu não notei, eu sempre anoto o que é falado. Uhum. Então, essa história aqui é interessante porque a gente vê a espiritualidade atuante, né? É uma espiritualidade atuante. Podem reparar que a linha de atenção da espiritualidade para o progresso, a evolução, para que se dê na Terra, a linha da espiritualidade ela é sempre retilínea, sempre linha reta à programação. Ela não programa erro, ela sempre programa acertos. Então, não tem uma espiritualidade que chega, ó, vai estar lá um cara ruim, vai governar o país de forma irresponsável, interessada, não. Ela não programa essas atitudes, não. Ela fala, não, tem que acontecer o mal, porque o mal é que vai dar um jeito nessa situação. Não, a situação divina da espiritualidade é sempre colocar o acerto à linha reta. Então, aproveita as situações que já existem mediante as atitudes humanas e para ali ter um acerto. Então, sempre a espiritualidade ela vai agir com um plano para dar certo. É igual a nossa evolução. Você poderia já estar evoluído, você poderia já estar num patamar bem melhor, porque a programação para todas as almas na divindade é para o acerto, para que a gente atingisse a verdade num curto prazo, num prazo de aprendizado. Mas isso não acontece, porque Ô, tal do Daniel, livre-arbítrio. então, Hum, falando nessa questão do mal e do bem, a gente escuta muito isso, né? Que a dor é que faz a gente crescer, que não sei o quê. Mas a dor já é uma consequência do erro que a gente fez, né? Do desequilíbrio que a gente trouxe, né? se Mas as você não pessoas. pega a linha reta, aí vem os resultados negativos, né? Com isso, é, a volta daquilo que você fez sem mensurar direito, aquilo volta para você como uma forma de dor, né? E a dor impulsiona o progresso. Você não precisa implantá-la, você não tem que implantar a dor, porque já a natureza divina já te oferece meios de progressão sem a dor, mas ela vem como um mecanismo, né? Ó, se você falhar, você tem a chance de resolver o problema seu junto ao problema que você criou. Então, você cria o problema, mas você responde por ele também. Então, essa é a questão do livre-arbítrio. Você responder por eles aquilo que você faz. Mas Deus não colocou problema na sua vida. Ah, eu vou colocar um problema na vida do fulano para que ele progrida. Não, você entrou num planeta como você vibra. Claro que você vai encontrar no relacionamento a complexidade do outro. O, aquele que convive com você,
que vai te testar, né? Então, não é que o outro foi colocado para te incomodar. Não, ele pode ser uma oportunidade de você ver um erro e aprender com ele sem dar ampla importância para ele e, e entrar no jogo dele também. Então, você não precisa fazer isso. Você pode chegar, lidar com o mal que o outro faz, vamos dizer, traduzir aí mal, o, com bondade. Então, você tem que chegar e ser bom perante as atitudes das pessoas no mundo. Então, você tem que ter. Você não pode entrar no jogo dele, no jogo do outro, no jogo da maldade dele. Se você entrar, aí você é conivente. Aí o conivente também sofre e ele passa a fazer da mesma forma que ele errou, que o outro errou. Então, lidar com a sociedade é isso. Agora, Deus não coloca para você um mal para te testar, não é isso. Você responde pelas relações que construiu, pelas relações que você não teve paciência e aquilo que se agravou virou dor, virou conflito. Então, os conflitos que nós temos é por nossa causa mesmo, mas a linha é reta, e a espiritualidade. Então, você vê que logo no início vem a confirmação, agora, de novo, por Emmanuel, que a espiritualidade ela maneja isso, ela dá um apoio nisso, mas sem interferir no que possa acontecer das atitudes próprias, porque a espiritualidade respeita o seu livre-arbítrio. Quer dizer, é claro que se você estiver indo muito além, as peças elas se movimentam num xadrez da vida. Então, muitas vezes você pode ser impedido a ter tanta ação da sua liberdade. Mas a gente vê, sim, que há uma liberdade, mesmo que ela seja condicional, e que pode fazer um grande estrago ou que pode ajudar muito, né? Então, é um mecanismo muito bom, muito interessante, né? A espiritualidade nunca abandona, nunca foge aos seus compromissos, mas sempre respeitando as atitudes que nós temos, né? Vamos lá na leitura do Refúgio da América. Faz aí essa leitura. Você desapareceu tem 2 semanas. Eu? Ué. Você desapareceu tem 2 semanas, né, Marco? Aí nesse ela pensou que Refúgio, você estava trabalhando, né? Uma estava refúgio, trabalhando, a outra estava passeando. é, Estou denunciando. Refúgio da América. Considerando o movimento das responsabilidades gerais e isoladas, o plano invisível, sob a orientação de Jesus, conduzia para a América todos os espíritos sinceros e trabalhadores, que não necessitassem de reencarnações no mundo europeu, onde indivíduos e coletividades se prendiam cada vez mais na cadeia das existências de provações expiatórias. Para o hemisfério do Novo Mundo, afluíam todas as entidades conclamadas à organização do progresso futuro. Muitas dessas personalidades haviam adquirido o senso da fraternidade e da paz, depois de muitas lutas no antigo continente. Exaustas de procurar a felicidade nos limites estreitos dos sentimentos exclusivistas, sentiam no íntimo as generosas florações de reformas edificantes, compreendendo a verdadeira solidariedade na comunidade universal. Foi por essa razão
que, desde os seus primórdios, as organizações políticas do continente americano se tornaram baluartes de paz e de fraternidade para o orbe inteiro. É que a permanência no seu solo e nas luzes ocultas do seu clima social era considerada por todos os espíritos como uma bênção de Deus, em face das sucessivas inquietações europeias. Eu gostei do termo aqui quando ele usa cadeia, né? A Europa era uma cadeia que tinha sido construída pelos próprios habitantes da Europa. Até hoje é uma cadeia, né? Você vê que as pessoas têm existências de provações expiatórias direto na Europa. Então, atualmente está vivendo um momento muito difícil, lidar com o problema do livre comércio, da economia, das guerras vizinhas. Então, tudo são coisas que acontecem e que fazem o sofrimento, promovem o sofrimento. Então, tudo isso que aconteceu, está acontecendo, foi devido a uma construção, né? A gente que constrói uma cadeia fica dentro dela. Então, é normal isso acontecer, mas a gente podia ser homens mais livres, né? A gente podia ser uma sociedade mais humana, mais de irmandades e próspera, fraterna. Então, essa fraternidade é que os bons espíritos sublimes que buscam, né? E aqui Jesus ele fez uma mexida no tabuleiro interessante, né? Ele enviou para o Brasil essas almas que já não queriam mais ficar nessa prisão de provações e expiações. São espíritos que atingiram um senso de fraternidade, de bondade, e, Ô, e elas tinham Daniel, que encarnar. mas é interessante porque, segundo a história nos conta, que o pessoal da Europa que veio para cá, eles veio como se aqui fosse um lugar de castigo para eles, que eram marginais. Então, Uhum. esses Mas marginais, na verdade, isso é a diga. leitura que se faz da história. Mas as almas que vieram para cá, você está falando uma coletividade maior. Mas aqueles que iriam reger um novo mundo seriam almas que tivessem potenciais. Sempre nas diretrizes nós vamos encontrar personagens que se interessam por uma grande massa. Mas aqueles que vieram para o Brasil dessa forma era porque eles eram uns coitados. E os coitados nem sempre são os menores. Os banidos nem sempre são aqueles ruins, né? Então, tem Isso foi o que muitos eu que estão. pensei, na verdade, né, o que eles entendiam como transgressões, talvez fosse exatamente a forma mais equilibrada, né, Você que não as viu pessoas colocavam. você não viu na batalha lá que tivemos lá da Inglaterra, que Jesus colocou na armada naval da Espanha, não colocou os espíritos à frente, que são aqueles que iriam, eram os melhores para ficar por lá mesmo. Então, existe uma coordenação espiritual, né, intuindo a fazer o melhor, porque é que eu falei, a espiritualidade sempre vai mover as peças para o melhor, para fazer o melhor, e não para fazer o pior. Vou colocar esses caras aqui que é ruim para matar todo mundo. Não, não vou fazer isso, a espiritualidade não faz isso. Ela sempre age para o bem. Quem faz isso são aqueles que têm usando o seu livre-arbítrio erroneamente. Mas precisa estar todo mundo junto, por quê?
a história está sendo montada para a evolução de cada peça. Mas é E é interessante preciso, isso, porque a hein? gente pode refletir que o brasileiro ele é tido como pessoas cordatas, né? Talvez isso já traz uma forma genética, né? Agora já está misturando, porque tá, né, depois da globalização dos mundos, mas o brasileiro em si é tido como pessoas mais cordatas, né? Menos que aí Mesmo eles dizem. hoje, você não vê. Hoje existe uma mistura. Por quê? Eu acho que sim, como eu vejo, tá? As pessoas que estão politicamente envolvidas, formando dois extremos, polarizando, elas são irmãs primeiro, né? São irmãs que confundiram, né? Igual casa de brinquedo, uma casa que os meninos estão, um tem um mais revoltado, o outro tem mais habilidade. Eles vieram, uns aprenderam mais, outros aprenderam menos, então não significa que foi mandado uns ruins para cá para isso ferver. Não, eu acho que é uma atitude assim, evolutiva do próprio grupo e que não conseguiu atingir alguns a maturidade, se empolgaram muito com a situação, porque não tem falta de comando espiritual. Você pode ter certeza disso. A gente não tem um desleixo espiritual no comando do Brasil, por exemplo. Eu não vejo dessa forma. Pode acontecer muita coisa pelas atitudes do próprio grupo, como eu citei aqui o caso da cadeia que se montou na Europa, foi por própria atitude dos personagens que ali vivem. Então, construíram essas celas. Aqueles que poderiam se libertar dessas celas, eles tinham um novo mundo, um novo lugar, mas também que não deixasse no futuro de ter também problemas, porque existiriam espíritos que não estavam tão bem preparados como alguns, como esses que já tinham conseguido a fraternidade. Então, o sistema ele é muito bem conduzido. Ô, Fala, Mário. Já Daniel, engoliu o caro, engoliu a saliva aí. eu acho muito interessante quando o Emmanuel diz aqui, conduzia para a América todos os espíritos sinceros e trabalhadores. Eu achei muito interessante porque eu já ouvi uma, Algar. Personagem. uma, uma palestra com um judeu, onde ele diz que a visão deles em relação à colonização do Brasil é bem diferente dessa nossa que a gente tem, que o Brasil foi colonizado pela escória da sociedade portuguesa. É o que a gente Imagina. diz. Então, nessa palestra, ele diz que, muito pelo contrário, que os judeus, quem veio para o Brasil no começo, eram os amigos lá do Gamaliel, aqueles que encarnaram para desenvolver as a escola de navegação em Portugal. Então, os primeiros que vieram eram todos judeus. O próprio Cabral era judeu e eram pessoas altamente comprometidas com o descobrimento das Américas e colonização dessa terra. Inclusive, nessa palestra, ele diz o seguinte, que o nome Brasil ele é formado um Brasil com Z, que no começo era Brasil com Z, que agora que é com S, né? Uhum. E o Brasil com Z é um acrônimo dos nomes das 4 esposas do Jacó, que é B de Bia, R de Raquel, Z de Zilpa e L de Lia. Você vê a importância que os judeus
dão para o nosso país. Por isso que existe essa sintonia tão grande entre Brasil e Israel, que as relações estão totalmente distorcidas agora, mas historicamente a proximidade Brasil e Israel sempre foi muito grande. Tanto é que em 1948, era o Oswaldo Aranha, né, que era o presidente, o diretor da ONU lá, que conduziu o processo de criação do Estado de Israel. Era o Oswaldo Aranha, né? Que era estava à frente desse processo lá. Então, daí você vê que quando Jesus tomou a decisão de transplantar para as terras do Brasil a sua doutrina, então, veio a árvore inteira, não veio só a parcial. Ou seja, ele mandou os judeus para desenvolver as cartas náuticas, desenvolver a navegação para que pudesse descobrir, e depois mandou também os judeus para cá. Tanto é que os judeus que foram expulsos de Recife, eu não sei qual foi não sei se é 1700 e pouco, 1800 e pouco, que foram para os Estados Unidos, foi justamente os judeus que fundaram lá o Manhattan. São os grandes, digamos assim, os comandantes do mercado do comércio internacional. Eles foram expulsos do Brasil e foram para os Estados Unidos. Então, essa proximidade aí, realmente, no começo, desde o começo, foi muito grande. E realmente. Antes de. Isso tudo é muito importante, Amaro, porque não é que tem um povo específico o mais importante para vir para o Brasil. Tem um povo espiritual encarnado como determinados tipos de origem, seja ela portuguesa, seja ela espanhola, seja ela de Israel, judeu, seja ela qual for. O que mais interessa são as almas. É como elas encarnaram em determinados lugares e tiveram origem dos seus países. Mas o que está no tabuleiro aqui são os espíritos que encontravam-se em condições de vir para cá. O que a Francisca está colocando aí sobre essa grande população expulsa, de certa forma, são os colonos e são os escravos, né, que vieram para cá. Né? Esse aí é um escalão que você está colocando para mover as peças da organização na América. Então, são espíritos que participavam de um núcleo de promoção da América, ou seja, de ser um povo novo. Agora, mesmo esses colonos, mesmo os que foram como escravos, eram espíritos que, com certeza, indicados pela espiritualidade para vir junto para cá, que eram esquecidos, que eram banidos, de tal forma. Bom, você está certo, colocar todo um povo em condições ali, que a história talvez não vai falar isso, que é um povo ordeiro, né? Mas era espíritos em condições de administração fraterna. Tanto é que todas as atitudes que se teve aqui foi, desde o início, a paz e a fraternidade. Então, você vê que a própria vinda de Manuel da Nóbrega, né, como os jesuítas que vieram para o Brasil, era um grupo selecto do jesuitismo. Não era como a grande maioria que não tinha a mesma característica. Então, entre uma organização, tem aqueles espíritos que estão mais em condições, que não importa no grupo que ele está, não. A espiritualidade age conforme a natureza de cada um, conforme a bondade de cada um.
não significa que o Brasil é um povo judeu, né? Porque nós tivemos aí a vinda de judeus para cá, né? Então, o que interessava é que era um povo fraterno que estava vindo para cá e constituiu um novo mundo, uma nova nação. Assim como nos Estados Unidos, a gente vê o cérebro e aqui o coração. Então, quer dizer, foi muito bem separada as peças. Ó, vamos Bom, colocar Daniel, aqueles que. Hum, o que eu quis dizer com isso é que o propósito do Cristo era transferir para o Brasil a sua doutrina. Então, sim. quem eram os detentores desde a época do Abraão? Os É, ensinamentos foram sim. tudo centralizados nos Os hebreus. mais próximos, né? Os mais próximos Então, para da, você da transplantar uma situação. doutrina, você tem que transplantar através de espíritos que conheçam essa doutrina. Tanto é que Sim, o maturidade. Ilhéu foi o grande responsável pelo desenvolvimento, e encarnou em Portugal para desenvolver as. E Ilhéu já Para era, na época fazer. do Cristo, já era um espírito muito evoluído, muito acima O mais importante aqui, Amar, é ver que o Cristo fez desde o início o acompanhamento e faz até hoje. Ele não abandona. Então, aqueles que estão trabalhando junto de Jesus estão até hoje, com certeza até hoje. Então, mas é interessante essa organização da América, os espíritos que vieram para cá, né? A gente fica até mais feliz hoje, né? Saber que isso foi muito bem planejado e para a gente não desacreditar no Brasil. Ontem eu estava Ó, ouvindo um cara da economia falando, perguntar para ele, né? Um cara sábio lá dos Estados Unidos, que está aqui no Brasil esses dias, aí ele perguntar para ele, né? Que papéis que você investiria ou recomenda aos seus clientes investir no planeta? Títulos brasileiros. Quer dizer, o cara da economia, ele aposta no Brasil. É um cara que vive nos Estados Unidos, que vive no mercado da bola econômica, né? E dá esse conselho magistral, porque eu tenho certeza que tem muitos espíritos hoje encarnados dentro de economia global que tenha toda a condição de ter sido enviado pela plede de Jesus. Então, a gente está falando aqui de trabalhos que fez de colonização, mas a gente sabe que a perduração, a economia é o que manda a estabilidade do planeta. Então, se não tiver espíritos competentes, inteligentes, e pode ver, sempre tem um cara bem de cabeça ali que entende tudo e move bem as peças nesse tabuleiro econômico. Então, é Jesus que está presente em tudo. Não é só aspecto de religião, não é só não, ele entra nas questões de organização, né? Daniel, mas eu acho que nós que estamos aqui participando desse estudo, eu acho que a gente não pode assim, se orgulhar de ter vindo nessa turma aqui, porque eu acho que eu, por exemplo, eu tenho quase certeza que eu vi na leva daqueles que fizeram participar lá da noite de São Bartolomeu. Por quê? não tenho dúvida disso, viu? Porque o que Inclusive, nós não acontece? temos muito mérito, não. Nós temos muito Esse Para morrer ou compromisso para junto. matar? esse Para pessoal morrer ou que para veio no matar? começo, eles vieram com um propósito bem definido, ou seja, eram pessoas que tinham condições de já contribuir positivamente com o desenvolvimento das Américas. Mas aí depois, com o desenvolvimento da doutrina, então, o que o Cristo fez? Mandou a doutrina para cá e junto com ela vieram a leva de espíritos que participaram principalmente da baderna lá da noite de São Bartolomeu. Que Então, horror aquela noite. eu vejo que nós que estamos aqui, que somos ainda muito cabeça dura, por exemplo, eu tenho quase certeza que eu vim foi nessa turma, porque eu não tinha competência para vir no começo, não. Inclusive, que eu Ô, achei interessante, Amaro, no livro
Sexo e Obsessão, do Filomeno, ele fala dessa leva de espíritos que vieram da noite de São Bartolomeu. Ontem eu estava Aí lendo você se ali. incluiu, né? Hã? Aí você se incluiu aí. Ah, não tem dúvida. Ah, eu me incluo nesse povo tudo, tá? Eu me incluo. Eu acho que eu estava no... Ô, Amaro, só te cortando um pouquinho. Eu ia te perguntar uma coisa. Na história, que eu estava tentando lembrar aqui, por que que os judeus foram expulsos de lá, hein? Eu estava tentando, eu não consigo lembrar. Teve um. De Ah, os Recife? judeus sempre foram expulsos. Sim. Não, 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 mas essa leva que o Amaro está falando. Tinha que Era achar porque um eram lugar para judeus? eles. Ué, porque realmente Porque tem um motivo do momento, né? É Esse não, motivo do porque perseguido as momento. até ideias hoje. Ó. deles, Ah. aonde o judeu chega, eles realmente implantam, porque os judeus, eles são muito disciplinados. E Por exemplo, fortes, né? Por causa da por disciplina, exemplo, em né? Israel. Em Israel não tem analfabetismo absolutamente nada, ou seja, lá os pais, desde criancinha, eles são responsáveis por educar os filhos, e educar mesmo, de acordo com... Tem os radicalismos deles e tudo, mas Tá na os lei, pais, né? Isso, eles são os punidos se eles não pais fazem o fizerem isso. trabalho deles. Então, você imagina um judeu aqui no Brasil, eles vão querer fazer as coisas funcionarem corretamente. Então, na época houve muita divergência entre a postura dos judeus e as autoridades da época. Então, ou seja, desentenderam, mandaram os caras embora, e eles foram para Manhattan. Aí eles foram para poder fazer um país maior em vez de ter ficado É, aqui, se ter eles nos estivessem aqui, a ajudado. gente... Mas Mas, é que... ô, Amaro, É. na tua fala anterior, eu fiquei pensando o seguinte: você falando que a gente está aqui, a gente não tem que se glorificar. Eu falo que é o contrário. Nós precisamos da doutrina espírita para poder tentar entender um pouquinho. Não precisava ter vindo. Aí Né? a Quando pergunta aí fala. surge dentro do que o Amaro colocou aí, a, o método que os judeus têm com seus filhos, o método do brasileiro que tem com o sistema de educação, alguns países que têm métodos diferentes, você vai lá na Rússia, vai lá na China, é tudo muito diferente, o americano, o norte-americano. Qual que é o sistema melhor para se educar? Entendeu? Uma coisa que eu posso te dizer, experiência minha. Eu entrei na escola na década de 70. Entendeu? É impressionante. Eu sabia tabuada. Hoje, o cara não sabe absolutamente nada. Ou seja, então, o que que é melhor eu não sei. Eu sei que na época que eu estava na escola, eu aprendi muita coisa que hoje eu vejo com as crianças de hoje, não sabem absolutamente nada. Se você perguntar quando quer fazer uma conta de dividir, de somar, qualquer coisa assim, o pessoal não sabe. Então, eu sei, eu tenho plena certeza de que, quando eu estudei, o método que era usado ainda tinha, botava a gente de castigo, de joelho em cima de milho, essas coisas, mas o método que era usado na minha época fez com que eu aprendesse. Palmatória. Hoje ninguém aprende nada. Então, ou seja, eu dou graças a Deus de ter estudado numa época onde eu consegui aprender alguma coisa. Tá, mas Agora, quem vamos é velho colocar não então outro sabe. problema, outra situação. Você está referindo a um meio que você recebeu toda essa educação. Agora, existe aqueles que vão morar lá na roça, não tem escola, não tem nada, mas vivem um meio de mãe, pai, irmãos, e crescem e vão até morrer desse jeito, sem conhecer tabuada, sem conhecer qualquer tipo de informação que tenha uma cultura urbana. Não, hoje no Essas... Brasil, hein, Daniel, hoje no Brasil a Não, pessoa não, eu estou cresce falando, desse jeito se existem ela quiser. lugares assim. Mas existem lugares ainda assim
e sempre existiu na história. Você está falando numa atualidade. Eu estou falando naquele processo que já se teve nos primórdios tempos, onde não se tinha escolas em determinadas regiões. As pessoas não recebiam ensino e eram analfabetas. O analfabeto, ele deixou de ter escola. Não, o analfabeto hoje é porque ele não quer estudar. Não, E que, vamos pegar os exemplos da história, né? O hoje só não. Então, aquele que veio num sistema que não tinha nenhuma preocupação com a escola, o menino só aprendia a falar com o pai, era um processo bem natural. Essa escola deles, que é da vida, eles aprenderam alguma coisa? sem dúvida, porque independente do cara ir para a escola ou não, a vida é uma escola, não tem como. Falando o meu exemplo mesmo, porque o meu pai, por exemplo, ele era analfabeto, ele mal conseguia escrever, era analfabeto mesmo. Então, eu poderia ter ficado lá na Galena e feito até o quarto ano e me dado por satisfeito com isso. Ou seja, eu teria aprendido lá a fazer o básico mesmo. Mas, graças a Deus, que eu não entendo por que eu responsabilizo o meu anjo guardião pelas oportunidades que eu aproveitei, mas eu poderia ter continuado lá e ter ficado lá com as operações básicas e me dado por satisfeito, assim como tem vários colegas meus que ficaram lá e continuaram. Mas, sem dúvida, independente do cara ir para a escola, negão, pela escola, por exemplo, eu vejo a escola como área de ensinar. Educar realmente tem que ser a família, porque não adianta. A escola não tem condição de educar as crianças. Eles têm condição de ensinar. Ensinar matemática, ciência, português, escambau a quatro. Agora, a educação, essa aí realmente tem que ser feita em casa. Então, independendo do cara ir para a escola ou não, a educação sempre a responsabilidade é dos pais, né? A Tanto que gente faz um mexidinho aí entre instrução e educação, né? Mexidinho. Uhum. Então, por exemplo, você tem a escola que trabalha mais o aspecto da instrução, né? A instrução que seria conhecer através da transmissão do ensino, do conhecimento das coisas. Mas a gente sabe que a escola da vida é que tem sentido para a alma. Por exemplo, a transformação moral do indivíduo, o sentido fraterno do indivíduo, o sentido do respeito do indivíduo, que esse é o mais difícil. Até eu acho que a inteligência artificial chega hoje aqui para nós para mostrar claramente isso. A gente tem a inteligência que ela não soma nada para a alma se o indivíduo não se transformar. A inteligência ela é mecânica, ela está fomentando o nosso conhecimento, mas o que vale mais é o sentido do aprendizado e da aplicação que nós fazemos com o próximo. Então, quer dizer, as escolas, existe metodologia e a espiritualidade fica muito atenta às necessidades básicas de cada um. Mas a gente vê também nesses centros educacionais, pessoas que conhecem muito, mas são muito desrespeitosas e são agressivas e usam a inteligência para o mal. Então, aí por isso que eu perguntei, qual que é a melhor escola? É a escola que dá a pacificação do indivíduo, que é a transformação moral do indivíduo, ou aquela escola instrutiva que dá para o indivíduo o conhecimento técnico da vida. Entendeu? eu Por isso que queria é a fazer, reflexão que eu faço. eu queria fazer um comentário aqui que me veio, e aí fiquei assim com vontade de falar. Quando vocês estavam falando isso, eu comecei a lembrar da minha vida e da minha família. O meu pai, se ele tivesse vivo hoje,
Nós estamos em 2025, ele teria 110 anos. Só para você ter uma ideia. Papai faleceu com 90, 95, acho 94, 95. Boy. E a minha mãe, mamãe faleceu em 2020, ia completar 100 anos. E ela faleceu na época da pandemia, não foi diagnosticado nada, não, mas ela estava já tão velhinha que se ela tiver pego o Covid, não deu nem para identificar, entendeu? Ela já estava, andava e tudo, mas muito velhinha, ela estava com 99 a fazer 100 anos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tanto meu pai como a minha mãe não frequentou escola. Meu pai vem de uma família tradicional, dita, né, uma família, os Linhares do Nordeste era uma família, né, abastada e tudo. Meu pai estudou, fez um curso técnico lá de agronomia, uma coisa qualquer, não sei nem como é que era feito isso em escola, eu não sei, né? Imagino, quando eu nasci, meu pai já era idoso. E o meu pai era um homem muito sábio, assim, mas ele era um homem que não tinha estudo, né? Ele ficou na roça, ele que tomou conta da fazenda, ele que ficava trabalhando lá, todo mundo vendeu as terras do vô e tudo, ele comprou e ficou lá. Mas eu, até hoje, eu não conheci nenhum homem mais sábio do que ele. Não sábio pela sabedoria natural do homem, pela capacidade intelectiva dele. Eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, algumas coisas que o professor falava, dependendo da situação, eu falava, engraçado, meu pai falava isso. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, e a minha mãe não frequentou escola, mas ela estudou por conta própria. Ela fazia cartas, eu tenho muita carta da mamãe até hoje, eu tô guardando, tô com medo até de perder, né, porque pelo tempo escrita à mão, quando eu vim embora, né? A gente se correspondia. Lembra, a gente teve uma fase que a gente escrevia cartas, né? Outro dia, meu irmão descobriu que eu tinha um monte de carta do papai, um monte de carta da mamãe, e falou: por que você nunca falou isso para mim? Eu falei: uai, mas não tinha que falar, era eu que recebi, velho. Mas ela aprendeu, assim, tipo autodidática mesmo, porque na época da mamãe, até hoje as mulheres nunca foram muito valorizadas e a mulher não precisava não precisava aprender a ler, precisava estudar. Quem tinha que estudar eram os homens, né? Mas a mamãe buscou aprender a ler e a escrever por conta própria, porque ela sentia necessidade disso. E aí, o que é que eu estou comentando? Eu estou assim, isso é uma coisa que eu nunca tinha refletido sobre isso. Eu estou comentando é que o espírito vem preparado para a sua época, para a sua região. E eu lembro que a mamãe, mesmo nunca ter estudado, quando a gente estava estudando, na minha época, que eu já tenho mais de 60 anos, estudava cartilha, né? E a gente estudava o beabá, né? Com as figurinhas e tudo. Ela ensinava, ela ajudava a gente a estudar. E eu pensando hoje, assim, a gente conversando, e eu lembro isso. Falei, gente, mamãe nunca estudou. Ela nunca foi para a escola. Ela nunca teve professor. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: cada espírito nasce preparado para a sua época e é conduzido. A mamãe casou com um homem que, né, que era um homem da família, de uma família rica e tudo. E ela quis se colocar, não quis se sentir inferiorizada. E, na verdade, é o seguinte, quem era forte da família era, né? A mamãe que sempre mandou. Ela falava, todo mundo obedecia, inclusive o papai. E eu acho isso muito interessante, porque quando o Daniel fez essa pergunta sobre a escola, eu lembrei deles. Eles Mas não é tiveram essa isso. oportunidade. Agora, são espíritos que vieram preparados no tempo deles. São espíritos que não precisavam de escola, eles precisavam de uma experiência humana. Então, porque já tiveram oportunidade de aprendizados, são inteligentes, porque podia ser um pai rude, rústico, bravo e ignorante. Você poderia ter no mesmo tempo. Mas não, era uma alma distinta, uma alma que tinha Eu diria até personalidade, uma alma nobre, viu? Porque o conhecimento. papai era de uma nobreza, assim, de Mas a caráter gente vê e muito de se um passado colocar. assim, almas que eram nobres e vieram. Por exemplo, nós vamos ver aqui os enciclopedistas e a gente vai ver que tem ali Rousseau, Montesquieu, Froissart, Diderot. Esses caras eram barra, esses caras lutaram por uma nova ideia na área de informação. É a internet daquele tempo, gente. Isso aqui é a internet daquele tempo. Eles fizeram um grande progresso para o planeta, mas eles tiraram isso do nada. Eles não tiraram de escola,
porque viram tabuada ou que viram isso, sabe, Amara? Eles tinham um poder dentro de si, eles tinham um aprendizado, eles tinham já conhecimento e já tinha galgado em escolas remotas, e já tinham aprendido isso em outras paragens. Então, a instrução ela é técnica, mas o sentimento é uma conquista da alma. Então, a gente vê a história do Divaldo contar sobre a mãezinha dele, que ela não tinha muito conhecimento, mas aí falaram que ela foi para o plano espiritual e, em pouco tempo, questão de horas, ela já sabia de tudo, aquilo que ela não tinha aprendido em escolas comuns. Porque são conhecimentos técnicos que são fáceis de ser aprendido. E a gente está vendo isso na inteligência artificial. A É o informação, recordável, né? É o a recordável. informação técnica, ela é mais fácil de armazenar em nós do que um aprendizado moral. Claro que o conhecimento, a alma tem que conquistar ele. O conhecimento você tem que aprender. Mas se você tem isso somado de vidas passadas, de informações que você já viveu, aquilo, para ser transformado em teorias mentais e de conhecimento, isso é fácil. É só pegar e fazer a ordenação dos pensamentos e transformar aquilo em pontuais conhecimentos da alma. Então, mas eu não estou tirando aqui a importância do processo do ensino, não estou fazendo isso. Eu estou só dizendo que o espírito ele encarna nas situações que é mais interessante para ele. Isso é acompanhado pela espiritualidade. Ó, essa alma aqui é bom ele ficar lá, longe dessa escola que vai somar para ele esse conhecimento, mas não vai somar outras coisas. Então, por enquanto, deixa ele aprendendo isso aqui, ele não ter acesso à faculdade, não ter acesso a esse ensino, porque isso aqui é mais importante para ele, né? Vamos pôr ele analfabeto, ele vai ter uma situação, mas ele não significa que ele é um analfabeto espiritualmente falando. Mas naquele momento, talvez ele não pôde ter a oportunidade de lidar com essas informações, mas no momento ele pode recuperar isso com facilidade espiritual, porque o espírito não esquece do que aprendeu, está sempre armazenado. E No até momento mesmo, né, certo, Daniel, porque pode. tem muitos espíritos, tem muitas pessoas que vêm sem esse preparo intelectual. Então, as escolas são muito importantes, porque agora a gente, provavelmente a grande maioria da nossa população do planeta vem sem essa preparação intelectual, e que é adquirido agora, nesse momento. Então, assim, por que que eu penso nisso? Eu penso porque pela o desenvolvimento, né, do ensino, o desenvolvimento intelectual e comportamental do ensino hoje, né? Quando o Amaro fala de joelho, né? Dos castigos, hoje isso não funcionaria, porque os espíritos que estão vindo hoje, eles não. Você pode até castigar, se você castigá-los, eles, em vez de aprender, eles vão se revoltar, eles vão virar criminosos, como tem muitos casos, né? De pessoas que estão aí, né? Fazendo, né? Na criminalidade, exatamente porque foram muito maltratados. Que é diferente da nossa época, quando na palmatória, nós tínhamos pavor daquela palmatória. Tem que pensar nela. Que horror, né, gente? Hoje, se a gente bate na criança, é capaz até de danificar os tendões. Não pode. Naquela época, ninguém pensava nisso. Então, assim, você vê que cada coisa vem para o seu tempo, né? Certo. E outra coisa que eu fiquei lembrando também, que aí eu lembrei do meu pai. Na verdade, eu lembrei do meu pai e da minha mãe, porque eu lembrei da Clarice. A Clarice é minha neta, que tem 14 anos. Não sei se eu já comentei aqui, mas uma coisa que, graças a Deus, a família, ninguém leva, ninguém, né, assim, faz nenhum comentário nem nada. Gente, eu fiz filosofia e teatro. É um dos cursos que a gente mais lê. A Clarice já leu mais livro do que eu. A ponto da terapia, da psicóloga, porque todo mundo faz terapia aqui em casa, menos eu. Acho que sou a mais doida que não faço, né?
pediu para ela parar, falou, vamos fazer um combinado, você lê um livro de cada vez. Ela lia 4 livros por vez. Você olha eu falava assim, Clarice, para que esse monte de livro? Ela falava, não, esse aqui eu leio no intervalo, esse aqui é quando eu vou ficar na casa da vovó, esse aqui é quando a mamãe viaja que eu fico com o papai. Aí a terapeuta fez um Mas combinado. isso Não, é da alma dela. é da É da alma alma dela. E dela. Ninguém ensinou tanto isso é, para ela. Daniel, tanto é, Daniel, que eu pego algum dos livros, eu tenho muito livro aqui, né, clássicos do teatro e tudo, que ela já leu e que eu conheço, porque alguns, inclusive, eu trabalhei, né, como atriz, que eu converso com ela, ela faz interpretação, gente. Outro dia ela estava conversando comigo, eu na pia, eu tive que parar, colocar o cabelo assim, porque eu fiquei assustada. Eu falei, gente, essa menina tem 80 anos. Sabe? Eu conversando com ela, ela tinha 11, eu já tenho 14, a gente já nem fala essas coisas. E ela, aí, graças. Você já ouviu falar quando você vê um adolescente arranjar um namorado, você dá graças a Deus? A Clarice arranjou um namoradinho, o Pedro. É igualzinho, os dois são iguais. Agora ela terminou com o Mas Pedro, ela está sozinha. almas que têm, mas não foram os pais ou alguém que transmitiu É dela. essa Ah, é dela, curiosidade. isso é Isso é dela. do espírito, é da alma. É Né? verdade, é Então, verdade. é lógico que se entrar numa escola normal, vai ser o cabeça ali, né? Essa escola que Ah, eu ela é a acho maior nota engraçado. da escola, para você ter uma ideia. Aí vai para a escola e a escola lá pega e manda um outdoor lá Ah, na ela vai sala. para São Paulo, ela recebeu um prêmio agora porque ela foi a nota maior da escola. Mas Aí, aí a escola aproveita disso para para fazer falar isso e que a para se escola é menor, promover, melhor. E para não se tem nada a promover. ver, né? Para se É, isso promover em é uma cima coisa do complicada, mas aluno. a gente tem, é que os pais estão preocupados com isso, mas ela vai para São Paulo receber um prêmio por causa disso. Sei lá quando que vai, acho que é Então, julho agora. agora, não é o que significa que é o melhor. Se a pessoa não tiver ainda formação moral, ela está muito aquém do Ah, saber isso é verdade. Por isso é essencial. que a gente preocupa em levar para a doutrina espírita. O pai, às vezes, ele valoriza muito assim, a atitude do filho, o primeiro lugar nisso, o primeiro lugar naquilo ali e tal, né? Aí o pai se orgulha, está sendo mais objeto para ele mesmo, porque de orgulho, porque E isso não você vale falou o nada. ponto certo, porque todo mundo é ateu, tá? Lá, Aí. o meu marido era ateu, não podia nem falar em religião para ele, que é o vô dela. Então, O pai dela, ninguém fala em religião, então é uma coisa esquisita. Mas tem uma avó que leva para a doutrina. Quando chega aqui em casa, gente, todo mundo fala, é bonitinho. Eu já ensinei a Cecília, até mais por causa do gestual, né? Na hora que a gente vai dormir, ela põe as 2 mãozinhas assim, eu falei, agora é a hora do Pai Nosso. Porque a mãozinha assim não tem nada a ver com a doutrina, mas é o que ela é para que ela se concentre, entendeu? E aí ela já uhum. faz assim, fecha o olhinho e reza o Pai Nosso, né? Pelo menos eu estou fazendo a minha parte aqui com ele. Faço eles ficarem no Evangelho do Lar, sabe? Quando elas estão aqui. Mas realmente Fala, ela não tem Márcio. essa questão religiosa, não. Não, é porque hoje, ao invés de eu comer ovo de Páscoa, eu como é pastel da Páscoa. Então, Ah, é verdade, já Ah, passou do tempo. ué. gente, ó, então, muito obrigado. Beijo Até para semana vocês. que Feliz vem. Não Páscoa, Feliz viu? acredite Páscoa para em vocês. Feliz profetiças. Páscoa. Fiquem com Eu Deus. vou comer, eu Ah, vou comer bombom de Páscoa, viu? Não como pastel, não. Não, o meu é pastel de Páscoa. Adeus, gente. Boa Um semana. beijo para vocês. Ah, eu queria falar. um abraço, gente. Tchau.